Deus continua abençoando, preciosos irmãos, preciosas irmãs, que o amor de Deus reina na sua vida, que você nunca deixa ser levado pelo lado da vaidade, pelo lado da ganância, mas que você possa permanecer com Deus. Permanecer com Deus. É hora difícil. É o fim de todas as coisas. É uma hora traiçoeira, disse o irmão Branham. É uma hora traiçoeira. Mas nós temos o nosso Jesus para guardar nós e auxiliar nós. E eu desejo que Deus dá para cada um de vocês saúde. Se você tem alguém enfermo, que Deus liberte. Alguém em depressão, alguém sem emprego, alguém sem ânimo, alguém em tristeza, chorando por alguém que partiu, é o que tem bastante hoje. E também pedir para os irmãos junto, nós oramos a favor da irmã Maria, a esposa do pastor Couto de Betim, que ela está internada, também sendo vítima desse coronavírus, uma preciosa irmã, uma irmã de caridade, de amor, que é a esposa do pastor Couto. Então vamos nós juntar a nossa força e nós oramos nosso Deus para que Deus traga ela de volta para o lar. Que um do filho dela, o Coutinho, me falou hoje por telefone, nós estamos tudo desorientados aqui. Nós estamos tudo aqui sem saber o que fazer. Porque essas doenças, quando entram no lar, ela desequilibra. Pode ser a pessoa mais bem equilibrada que existe. Nós fala que nós é equilibrado, nós fala que nós... Mas tem hora da vida, tem coisa que acontece. Se não é Deus, se não é a graça de Deus, a gente desequilibra, e desequilibra feio. Então vamos apresentar a irmã Maria na presença de Deus, que ela já está, né? Ela é esposa do pastor Couto. Mas vamos nós colocar mais fogo na lenha aí, põe mais oração, que quanto mais oração nós tivermos, mais forte fica para trazer Deus em cena. E nós temos, graças a Deus, testemunho que a nossa oração tem sido ouvida e respondida. E pessoas que estavam enfermos, hoje estão em casa. Pessoa desempregada, hoje está empregado. Agora, tem que crer. O que nós temos é que crer. Nós temos que deixar de lado muitas coisas, principalmente a vaidade, a teimosia, deixar de lado a parte carnal, que tudo nós tem essa parte carnal, que é a parte humana, que atrapalha Deus. O irmão Branham falou assim: o maior inimigo que eu encontrei na minha vida chama William Branham. O maior inimigo que eu encontrei chama William Branham. É ele que atrapalha Deus. Então o maior inimigo nosso é nós mesmos. E é exatamente nós que atrapalha Deus trabalhar. Quantas coisas Deus quer fazer. Quanto milagre, quanta libertação Deus quer fazer. Mas Ele precisa da nossa fé. Ele precisa da nossa dedicação a Ele. Ele precisa. Mas se nós unir a Deus, se todos nós buscar Deus com sinceridade, sem ficar criticando quem quer que seja,
falando mal dos outros, isso atrapalha tudo. Mas com amor no coração, com sinceridade no coração, Deus entra em cena. E Deus não entra em cena à toa, Deus entra para fazer a sua grande obra como sempre Ele fez. Então, ouvinte, nós temos então bastante irmãos já falando, irmã, que são vítimas desse coronavírus, e tem muita gente em desespero. A hora é traiçoeira, a hora é difícil, mas vamos orar, vamos buscar Deus, não vamos recuar não, vamos avançar, porque o nosso Deus é Deus de vitória, nosso Deus, Ele é um Deus conquistador. E eu desejo que a irmã Maria volte para o lar, que o lar dela precisa dela, em nome de Jesus. Vamos falar da Bíblia Sagrada? No livro de Juízes, no capítulo 15, nós encontramos Sansão colocando fogo na seara dos filisteus. Agora, meus irmãos e irmãs que me acompanham, que você que está sempre aí com o seu sacrifício de me ouvir, e ao qual eu agradeço muito, a Bíblia é um livro de símbolos, ela é um livro de tipo, de enigmas, e ela é de parábolas. Então, para poder entender a Bíblia como ela é, que é difícil, é somente com a ajuda de um profeta. E esse profeta tem que ser um profeta cheio do Espírito Santo, porque não é o profeta que vai ensinar nós, é Deus usando esse profeta. Agora, Sansão, ele nasceu, o nazireu, a palavra nazireu é separado por Deus. E o irmão Branda diz que todos que nascem de novo é nazireu. Todo que nasce de novo é filho da promessa, é nazireu, nasce para vencer, não nasce para ser derrotado. Todo que é nazireu nasce com a promessa de vencedor. Já no nascer, ele já nasce com a promessa de ser um vencedor. Quanta coisa nós já não temos vencido, e quanta coisa nós não temos para vencer. Uma das coisas mais difíceis de vencer é o medo, que a pior coisa que o diabo põe no homem é o medo. Outra coisa é tristeza. E a tristeza vem por decepções. E a tristeza, ela é a mãe do câncer. A tristeza é a mãe da doença. Ninguém fica doente sem antes ficar triste. A pessoa fica triste, se cantoa, dali a pouco começa a aparecer as enfermidades. Não é hora de alegrar. Sei que é hora que o mundo está passando por um tempo de morte. É a morte sobre a terra. É a hora das lágrimas ser derramada de mãe, de pai, de irmão, de esposo, de esposa. Mas, irmão, nós temos um Deus que Ele tem dado para nós uma promessa. E nós nascemos filho dessa promessa, como Sansão.
quanto embaraço Sansão teve, quanta armadilha armaram para pegar Sansão, e todas elas fracassou. Todas elas fracassou. Só Dalila, ela fez umas 4 armadilhas para Sansão. Só Dalila. E ele escapou de todas, a não ser a última. Não ser a última, quando ele falou de se cortasse o cabelo dele, Deus deixava ele. E ele sabia disso. Sansão sabia o que segurava Deus e o que exortava Deus. Sansão sabia o que fazer para ter Deus e o que fazer para não ter Deus. Sansão sabia, se ele não cortasse aquele cabelo, ele ia sempre ter Deus. Mas se ele cortasse Deus, ele não ia ter Deus. Essa é uma revelação e tanta. Você saber, ter conhecimento, que tem coisas, se você fazer, Deus te deixa. E tem coisas, se você não fazer, Deus não te deixa. Tem algo que leva a nós, Deus deixar nós. E então nós temos que cuidar disso. Cuidar daquilo que segura Deus. Embora Sansão, ele teve 2 etapas na vida dele. A etapa de livre e a etapa de prisioneiro. Ele teve essas 2 etapas. A etapa gloriosa foi a segunda. A etapa que ele se tornou prisioneiro. Quando ele se tornou prisioneiro, foi aí que ele concluiu o seu ministério. Porque nasceu novo cabelo nele. E aquele novo cabelo era virgem. Sua mãe, Dalila, nunca tinha pegado naquele cabelo. Ninguém pegou naquele cabelo de Sansão. Ninguém. Ele nasceu quando Sansão estava no moinho. Ô, irmão, se nós for ver, nós já estamos no moinho. Nós estamos no moinho. Nós estamos no moinho. É hora, quando vem moinho, quando vem escravidão, quando vem dificuldade, Deus vai fazer algo. Deus vai trazer um livramento para a sua igreja. Quando o faraó apertou Israel com seus açoites, houve libertação para Israel. Eu ouço o clamor do meu povo. Vai buscá-lo, Moisés. Quando Deus viu Sadraque e Mesaque jogado na fornalha, foi a hora mais difícil dos 3. Deus entrou em cenas. Na hora difícil de Daniel, Deus entrou em cena. Na hora mais difícil de Jesus, o Calvário, Deus entrou em cena. Então, pense na hora difícil. É a hora que vem o livramento. Quando Paulo e Silas estavam na cadeia de Filipe, cantando e orando, em plena meia-noite, veio um tremor de terra, veio um terremoto, sacudiu o cárcere, as correntes se soltou, a porta se abriu, e Paulo e Silas, com demais presos, ficaram livres daquela escravidão. Na hora mais difícil de Paulo, plenamente meia-noite, o irmão Branham disse que ele estava na tortura
ele estava sendo torturado com Sila. E assim mesmo Paulo cantava e orava. Ele estava num tronco, irmão Bradice, ele estava num tronco aonde caía uma gota de água na cabeça, uma gota após outra, caía na cabeça, ali ele estava, mas cantando e orando, não desanimado, mas animado, corajado. Deus manda um terremoto que sacode tudo e traz libertação para eles. Não somente para eles que estavam presos, mas para o carcereiro, que também veio a salvação do carcereiro e da sua família, na hora mais difícil. Na hora mais difícil de Sansão, ele estava preso numa cidade. No livro de Juízes, capítulo 15, Sansão estava numa cidade chamada Gaza. E o portão da cidade estava fechado. E o portão era um portão de bronze, que o Mombana disse que levava 100 homens para fechar e abrir. E ao redor da cidade estava o inimigo, esperando Sansão sair. E o inimigo falava a ele: vai sair. E as horas foi passando, nada de Sansão sair. Quando Sansão saiu, ali para uma meia-noite, o inimigo veio sobre ele, e ele viu que o portão estava fechado. Ele pegou esse portão, parmeou e jogou de sobre o monte. Esse portão que Sansão parmeia é o portão do inferno, que Jesus fez isso no Calvário. Quando Jesus estava cercado por todos os demônios, todo demônio ao redor de Jesus, Jesus parmeia o portão do inferno e joga. Mas tem uma passagem de Sansão que ela também é gloriosa. É quando Sansão chega na casa da sua esposa, porque ele teve uma primeira esposa, que ele casou, que ele falou para sua mãe que ele ia casar com uma filisteia, e casou. E no dia do casamento houve uma contenda, com aquele enigmas, que o inimigo interpretou o enigma, porque apertaram a mulher de Sansão para falar, que ele não sabia, mas a mulher de Sansão sabia. E ela contou para o inimigo, e Sansão perdeu, e era uma aposta. Se eles não revelassem o enigma, eles tinham que dar 30 vestes para Sansão. Mas se eles revelassem o enigma, Sansão que dava 30 vestes para eles. Como eles revelaram, Sansão pegou, matou 30 homens e tirou a sua roupa e deu para eles. E Sansão foi embora. Sansão foi embora. Quando Sansão foi embora, nesse intervalo, o seu pai dá a esposa de Sansão a um amigo que Sansão tinha. Sansão tinha um amigo, um companheiro. E o pai da moça dá ela para Sansão. Quando Sansão vem visitar ela, e ele tem essa surpresa, que o seu pai fala: sua esposa foi dada ao seu companheiro por esposa. E Sansão estava levando um cabrito de presente para ela. Então a sua esposa já estava dada a outro. Mas o pai dela, para poder acalmar Sansão, falou: ela tem outra irmã, eu darei a irmã dela para ti. Sansão falou: eu não quero a irmã dela. Já que vocês fizeram isso comigo,
vocês pegaram a minha esposa e deu a outro homem, eu vou queimar a vossa roça. Eu vou queimar a vossa roça. E era tempo da colheita. O trigo, a soja, estava tudo no ponto de colher. Estava tudo para ser colhido. E Sansão pegou 300 raposas, amarrando a cauda dela uma com a outra, e põe uma tocha de fogo e solta essas 300 raposas na lavoura dos filisteus. Como uma estava presa na outra, amarrada na outra, ela não tomava rumo certo. Ela andava em zigue-zague, porque uma queria para um lado, a outra queria para o outro. Fazendo assim, facilitava o fogo pegar na lavoura dos filisteus e queimou toda a lavoura dos filisteus. Esse quadro de Sansão, queimando a lavoura dos filisteus, é o quadro do batismo do Espírito Santo que vai acontecer depois do julgamento, depois do outono branco, depois da guerra, lá na guerra do Gog e Magog. Deus vai queimar toda a roça de Satanás. Como Sansão fez esse quadro. Sansão fez esse tipo do fim do mundo em fogo. Ele queimou toda a roça dos filisteus. E essa raposa, no número de 300, elas foram queimando as roças e foram correndo, queimando, e deixou os filisteus sem colheita. Sansão fez isso. Prenderam ele, vazaram o olho dele, cortaram o cabelo dele, colocaram ele no moinho para moer no lugar dos animais. Mas que Sansão deu prejuízo para o filisteu, ele deu. Ele deu antes de matar os filisteus, que ele matou tudo. Antes de matar os filisteus, ele deu muito prejuízo ao filisteu. Muito. Agora, para matar o filisteu, ele não podia matar, acabar com o filisteu com aquelas 7 tranças dele. Porque aquelas 7 tranças apontam para 7 eras da igreja. E com as 7 eras da igreja, Deus não consegue eliminar o inimigo. Com as 7 eras. Mas aí vem nova trança, vem novo cabelo, que é os 7 selos. Os 7 selos, sim. A revelação dos 7 selos. Elimina todas as mentiras de Satanás, toda a doutrina errada, toda a interpretações erradas que foi dada à Bíblia durante o tempo humano. Os 7 selos, ele mata tudo. Até o William Marion Branham disse: a abertura do selo trouxe para mim uma nova Bíblia. A abertura do selo, o que é nova Bíblia? A Bíblia escrita agora se torna a Bíblia revelada. A Bíblia se torna a palavra falada. Mas isso precisou do selo. Precisou do selo. E o selo, ele veio, a abertura do selo, ele veio num tempo difícil, meu irmão. Ele foi aberto em 63. E nós sabemos que no ano de 1960 foi quando explodiu a porta do inferno, abriu a porta do inferno.
foi quando apareceu os rock, foi quando surgiu as músicas desses grandes cantores, Elvis Presley, aqui no Brasil, Roberto Carlos, foi todo aí nesse tempo de 60. Foi no ano 60 que pela primeira vez uma mulher corta o cabelo e faz dele permanente. Joga aquele cabelo para cima, chamado Jaqueline. Foi no ano 60 que saiu a calças compridas na mulher, que entrou a calça comprida na mulher e saiu os vestidos. Saiu o vestido no ano 60, ali por volta do ano 60, foi quando parou o vestido e entrou a calça. Foi aí que entrou as minisaias, foi aí que entrou então a desordem do nudismo. Foi no ano 60 que a mulher, pela primeira vez, ela ganha o direito de votar, que ela não podia votar até no ano 60. O primeiro candidato a ganhar voto das mulheres foi John Kennedy, o esposo de Jaqueline, o qual morreu matado no colo da Jaqueline. Foi do ano 60 para cá que a porta do inferno foi aberta, que descancarou a porta do inferno, e tudo quanto é tipo de moda, tudo quanto é tipo de cortar cabelos modernos, roupas modernas, prostituição, entra aí no ano 60 por volta, é que o mundo mergulha no pecado. Aí Deus, no ano de 63, Deus abre o céu, Deus abre a Bíblia. Deus abre a Bíblia. E abrindo a Bíblia, então ele manifesta Jesus. Jesus é manifestado. Jesus é manifestado e traz para o mundo o retorno do batismo em nome de Jesus Cristo, a Santa Ceia com lava-pé um do outro, o pão ázimo, não pão fermentado, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 12, que no dia da Páscoa tinha que comer pão ázimo, não podia comer nada levedado. Foi no ano 63 que a Bíblia se abriu e Deus então trouxe para nós o conhecimento do verdadeiro comportamento, do verdadeiro namoro da vida cristã. Foi no ano de 63. Sempre o diabo, ele vem na frente. Ele sempre toma a dianteira. Olha no caso de Adão e Eva. Antes de Adão chegar a Eva, Satanás chegou. Antes de Adão chegar a Eva, Satanás chegou e gerou Caim. Mas Deus não ficou de braço cruzado. Deus trouxe o Abel para fazer frente a Caim. Quando Caim vinha com seu culto de legumes e flores, o Abel vinha com seu culto de cordeiros sanguentados. E Deus não deixa Satanás trabalhar. Não, quando ele pensa que ele vai ganhar vantagem, Deus vem de encontro com ele, desmanchando os seus laços. Quando ele pensava
que Faraó tinha ganhado Israel por 400 anos, Deus veio com Moisés tirando Israel do Egito. Mais tarde, nós vemos que Satanás vem com Judas Iscariote, Deus entra com Jesus. Depois ele entra com o cavalo branco, Deus entra com o leão. Depois ele entra com o cavalo vermelho, Deus entra com o boi. Depois ele entra com o cavalo preto, Deus entra com o homem. Depois ele vem com o cavalo amarelo, Deus entra com a águia. Que dos 4 animais, o único que sai da terra com asa é o águia, que é tempo de voar, é tempo de ir embora. Mesma coisa eu digo hoje, se Satanás entrou na terra com a sua matança de vírus corona, Deus está aí também. De alguma maneira Deus entrará em cena. Ou ele expulsa, ou ele levanta uma vacina que combate isso. Isso é certeza. Deus nunca deixou Satanás trabalhar surto, à vontade, sozinho. Não! Quando ele achou que tinha vantagem, levando Sadraque e Mesaque dentro da fornalha de fogo, Deus entrou com Jesus. Quando ele pensou que levou vantagem com o rei Dário, jogando Daniel nas covas dos leões, Deus entrou com a coluna de fogo. Deus nunca ficou de braço cruzado, vendo Satanás massacrar seu povo, vendo Satanás levar seu povo ao erro, e Deus ficar olhando. Jamais Deus fez isso. Jamais Deus fez isso. Deus entra em cena e livra o seu filho da mão do inimigo. O irmão Brando estava parado com o seu cavalo, com um binóculo na mão, olhando à distância. E ele viu uma águiazinha, todo correndo na grama. Uma para lá e outra para cá, brincando uma com a outra. E ele olha mais para cima na árvore, ele vê a mãe águia sentada num galho. Aí o irmão Brana disse assim, por isso que aquela águiazinha corria para lá, corria para cá. Ela não tinha medo nenhum do coiote. Ela não estava com medo de nenhum animal feroz, porque ela sabia que a sua mãe estava vigiando ela em cima do galho da árvore. Aí o irmão Brana fala assim, ai de um coiote, se pegar uma águiazinha, vai ter que ter com a mãe águia. Ai de um demônio que pega um filho, uma filha de Deus, ele vai ter que ter com Deus. Deus toma providência. Deus toma providência. Deus nunca ficou de braço cruzado. Não, não. Quando ele pensou que ele trouxe uma inundação de pecado no ano de 1960, quando Satanás pensou que ele entrou com os roques, com o nudismo, que ele agora ia ter todo mundo sob o controle dele, Deus abre a Bíblia e manda uma mensagem reveladora, restauradora. É o que nós temos na nossa mão e agradecemos a Deus por colocar na nossa mão essa grande tocha de fogo, como Sansão queimou a roça do filisteu, como Gideão, também com 300 tochas, tanto Salomão como Gideão usou 300 tochas. Gideão também tinha 300 tochas.
e colocou na mão do seu soldado 300 tochas. E falou assim: quando eu levantar a tocha, vocês levantam também. Quando de Gideão, vocês gritam: espada de Gideão. Tudo unido. E agora Sansão não tinha 300 homens, mas ele arrumou 300 raposas. E com essas 300, ele acabou com a comida dos filisteus. Deus está acabando com a comida de Satanás, com os banquetes de Satanás, com os alimentos de Satanás. Deus queimará isso. O trigo será levado ao celeiro, mas o joio será atado para ser queimado. Um irá para o fogo e o outro irá para a eternidade. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Mas não pensa que você está só, que você não está só. Não pensa que Deus está de braço cruzado. Não, Deus está em cena, Deus está em ação a seu favor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o período de oração. Irmão Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo em sua vida e pede oração à sua família. Argilda Costa, família em especial sua esposa que está com dor nas costas. Joel William, seu favor, família e seu tio. Sônia Caldas, a sua família. Rosa Damasca, a sua família. Thalita Nint, seu favor, família, em especial seu esposo Romerito. Isabela Gaiteiro, seu favor e família. Wesley Padilha, seu favor e família. Narli Messias, toda a sua família. Laura Dutra, seu favor e família. Alain Gaiteiro, seu favor e família. Oliveira Marcelo, pedindo esse programa pela oração pela minha mãe que tinha que passar por uma cirurgia e hoje ela passou pela cirurgia e deu tudo certo. Obrigado aos irmãos e ao pastor Joel. Sirlei Lopes, agradecendo a Deus e as orações do pastor Joel que Deus atendeu. Sempre está atendendo, irmã, sempre está atendendo. É muito testemunho de que a oração está tendo a resposta do nosso todo-poderoso Deus. Não que somos dignos de ser socorrido e ouvido. Somos que nem o centurião, não somos dignos, nem que Deus entre na nossa casa, mas que Ele só manda uma palavra, é o suficiente para tirar irmão e irmã das garras do inimigo. Você que disse que Deus libertou a sua mãe, né, do hospital, foi? Meu irmão Oliveira Marcelo. Irmão Oliveira Marcelo, meu irmão. A mãe ia fazer uma cirurgia e deu tudo certo. Deu tudo certo, irmão Oliveira. E obrigado, vai dar certo mais coisa ainda, vai dar certo. Porque para Deus não tem nada errado. Tudo que está errado Ele conserta. Se tem alguém doente, Ele cura. Ele cura. Deus é libertador. Vale a pena crer nele, vale a pena falar dele, vale a pena seguir ele. Não perde nada de seguir Deus. Seguir Deus é sabedoria. Ser cristão é ser sábio. Ser cristão é ser sábio. E Deus tão ricamente abençoe. E vamos apoiar também na nossa oração agora a irmã Maria, esposa do pastor Couto. Senhor Deus, continua cuidando também da irmã Sônia, a mãe da Sueli. Continua libertando ela, Senhor. E agora a irmã Maria, esposa do pastor Couto, que esteja ali com ela, Senhor Deus, e repreenda essas trevas, repreenda esse mal que tem sido sorto esse mundo. Mas há um calvário ao nosso lado, há um anjo, Senhor, ao nosso lado, há um sangue no umbral da nossa porta, Senhor. Ajuda, Senhor. Então traga de volta a irmã Maria e demais irmãos e irmãs que estão enfermos. O outro não está enfermo, mas está sem emprego. O outro não está sem emprego, mas está em tristeza porque falta alguém que está longe, talvez preso, talvez, Senhor, numa situação difícil, às vezes nem sabe onde está, que rumo tomou, e a tristeza vem, a tristeza invade,
E ela não vem sozinha, ela vem trazendo depressão, ela vem trazendo doença. Em nome do Senhor Jesus Cristo está repreendido todo o mal de Satanás. Esse vírus, coronavírus, Senhor, está repreendido, está amaldiçoado para deixar a terra e voltar da onde ele veio, Senhor. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.